Boa tarde. Volta o Cavaleiro Negro pelas pradarias dos caminhos íngremes da gramática. Eu vou abordar um assunto que cai muito em prova. Muito. Crase. Todo mundo reclama que é muita regra para a crase. Não é. Só 3 regras. Não é possível. 3 regras só. 3. Vocês vão ler 3 aqui. Vocês vão ler 3 aqui. Não. 3. Só 3. Eu garanto que se você aprender essas 3 regras, você vai fazer todos os exercícios que eu vou passar de concursos públicos aplicando apenas as 3 regras. Quem tem problema não é a crase, são as expressões, é a interpretação. Primeira regra, só pode haver crase se a palavra for masculina. Desculpa, se a palavra for feminina. Se a palavra for masculina, não pode haver crase. Por exemplo, se eu dissesse meu carro é a álcool, não pode haver crase, porque álcool é uma palavra masculina. Daqui a pouco eu vou ver situações diferentes disso. Segunda regra, se você tirar a palavra feminina, colocar uma correspondente masculina. O que é correspondente? Se tiver aluna, tem que trocar por aluna. Se tiver menina, tem que trocar por menino. Esposa, esposo, correspondente. Se não trocar pela correspondente, pode dar zebra. Por exemplo, se você dissesse, eu vi a professora dando aula. Troca pelo masculino. Eu vi o professor. Não cabe ao. Eu vi ao professor dando aula. Então aí não poderia ter crase. Mas se eu dissesse, eu fui à feira, e eu trocasse por eu fui ao mercado, aí teria crase. A terceira regra é a mais difícil. Coisa engraçada. Os meus alunos sempre aplicam as 2 regras. Essa última, quase ninguém aplica, e aí erra. A terceira regra é a seguinte. Só pode existir crase se a palavra que você quer crasear aceitar o artigo a feminino ou as feminino. Por exemplo, se eu dissesse, eu fui a Paris. Paris é feminina. Eu fui ao Japão. Metade das regras aplicou. Mais da metade. Já tem crase? Não, porque a metade não é o todo. O todo é a terceira regra. Como é que eu vou saber que a palavra Paris aceita artigo ou não? Assim, preste atenção. Você vai fazer uma frase com a palavra que você quer crasear, fazendo ela ser o sujeito da oração. Você vai inventar a frase. Ela tem que aceitar o artigo A. Se não aceitar, não tem crase. Por exemplo, eu fui a Paris. Pega Paris. A Paris é a capital. Fica longe daqui? Não. Paris fica longe daqui. A Paris fica na Europa. Paris fica na Europa. Não aceitou A, não tem crase. Tá bom. Tão fácil, né? Agora, existem muitas situações, não que as regras da crase se modifiquem, não, mas vão ter que se adaptar ao caso específico das frases. Esses casos específicos estão na página 400 e porrada da apostila. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Olha,
Tenha calma, Jesus te ama. Espera aí. A matéria de crase está na página 401 da apostila. Repare que as situações excepcionais de crase, que ele analisa uma por uma, chega a 20 porradas. 20 não, 30 porradas. 30 porradas. A ponto é 30 porradas. 414 ela acaba, as crises excepcionais começam na página 403. De 403 até 414 dá 11 páginas de crises excepcionais. Mas ele trata como crises excepcionais. Mas a gente vai tratar como crase comum. E vai analisar como crase comum, aplicando as 3 regras. Só as 3 regras. É um desafio muito forte, né? Vamos ao primeiro caso? Item, questão número 1. Assinale o único item em que o A deve levar acento indicativo de crase. A. Ficou cara a cara com o pai. Você pegar uma gramática, ele diz, diante de palavras repetidas, não existe crase. Isso não é verdade. A palavra pode estar repetida e ter crase. Por exemplo, a vizinha se referiu. Repara que essa crase aqui é necessária. A vizinha se referiu ao vizinho. Resolveu o problema? Puxa saco. Muito bem. Então, a palavra está repetida, tá vendo? Mas a crase é necessária. As 3 regras. Feminino, no masculino deu ao, a vizinha era bonita. Aceitando o artigo. Então, não vamos mais dizer que diante de palavras repetidas, a crase é proibida. Não é bem assim. Por falar em crase proibida, calma, deixa eu me sentar. Existem 4 tipos de crase, se você não sabia, né? A crase obrigatória é aquela que você tem que colocar, porque se não colocar vai estar errado. Crase proibida é aquela que não pode ter crase, se você botar está errado. A crase facultativa, tanto faz botar como não botar, que não altera nada. E a crase semântica, que é aquela que muda o significado. Repare, se eu dissesse, por exemplo, assim, ele se referiu à minha aula. A minha aula é feminino. Vamos ver se tem a regra da crase. Cabial, ele se referiu ao meu curso, dia. A minha aula foi boa, tudo bem. Só que vamos com calma. Minha aula é feminina. É. Eu poderia dizer, a minha aula foi boa. Poderia. Mas poderia falar, minha aula foi boa, sem artigo. Ora, se é com artigo ou sem artigo, que as duas estão corretas, a crase é facultativa. Então, nesse caso aqui, a crase é facultativa. Agora, veja, e se eu dissesse assim? Ele comia a francesa. Ou seja,
Se for o modo de comer, crase. Ele comia ao jeito francês. Se você tirar a crase, aí fica ele carcando a vizinha. Mudou o sentido. Essa crase se chama semântica. A colocação da crase modifica o significado. Ok? Bem, voltei à questão número 1, ainda não saí da número 1. Fiquei cara a cara com o pai, com meu pai. Bota cara é feminino, troca por a masculina. Fiquei lado a lado ou lado ao lado? Lado a lado. Não cabe ao, não pode ter crase. Então, se não pode ter crase, o gabarito não pode ser a letra A. Vamos para B. Ele andava à procura do pai. Ele andava ao encontro do pai, cabe ao. A procura do pai foi longa, aceitou o artigo. É feminino, aceita o artigo, cabe ao. Então, onde tem que ter crase? Na letra B de bola, que é o gabarito. Questão número 1, B de bola. Venho amando de meu pai. Mando é masculino, não pode ter crase. Referiu-se a pessoas. Aí é um detalhe. O que é a crase? Calma. A crase é um fenômeno fonético e metaplasmo, ou seja, na modificação do latim para o português. Repare, quando você tem pede em latim, deu pé no português arcaico, deu pé no português moderno. É, mas deu é. Isso é crase. Quando você tem color, aí deu no português arcaico, cor. No português moderno, cor. Ó, mais ó, deu ó. Isso é crase. Então, crase é a fusão de vogais iguais. Em português, a nossa crase é a fusão de A mais A. O que se chama, em concurso modernamente de crase, é A mais A. Então, veja, quando eu digo assim, fui, uma porcaria aí, vou pegar outro. Fui à feira, significa que é A mais A. O primeiro é uma preposição, o segundo é um artigo. Isso é que dá a crase, é a fusão desses dois A's. Ora, então, para existir a crase, é preciso que os dois estejam no singular ou que as duas palavras estejam no plural. Então, eu digo assim, ó, fui à aula, crase. Fui às aulas, crase. Mas fui a aulas chatas, não tem crase, porque ele está no plural e o A no singular. Não pode haver, porque estaria faltando o artigo. O artigo não é A para uma palavra masculina. O artigo é AS. Como não tem AS, não tem crase. Bem, isso significa que na letra D de delta, o A está no singular e pessoa está no plural. Não tem crase, está errado. Ele quer que bote a crase. Então a crase só pode ser na letra B de bola. Vamos para a pergunta 2. 2. Quero referir-me a. Quero referir-me a. Peraí. A linguagem propriamente dita. Quero referir-me à linguagem. Feminino, cabial, quero referir-me ao fato, ao idioma.
E a linguagem é importante na comunicação humana. A crase é obrigatória. Aí ele diz, usou corretamente o emprego da crase. Onde houve erro, ou por falta, ou porque colocou e não devia. A aula vai de 7 às 2. Repare. Existe uma técnica chamada frases siamesas. Deu falar de siamês? Um colado no outro? Siamês. Então, a frase siamesa é uma técnica que você deve usar em redação. Muitos candidatos perdem ponto porque não conhecem isso. Repare, eu digo assim, gosto de futebol e ir à praia. Isso dá errado. Eu gosto de futebol e gosto de ir à praia. Mas repara, aqui não é um substantivo? É. Então aqui teria que ser um substantivo, não pode ser uma oração. Então eu gosto de futebol e praia. Como aqui não tem artigo, aqui também não tem artigo. Gostei. Gostei do uísque e da cachaça. Como aqui tem artigo. Se eu tirasse o artigo, gosto de uísque e de cachaça. Os dois sem artigo ou os dois com artigo. Frase siamesa. Ok? Bem, vamos aplicar essa teoria de frase siamesa. Não tem regra nenhuma de crase nova, né? Eu não estou inventando outra regra. Vamos aplicar essa teoria aqui. A aula vai de 7, sem artigo, às 2. Ora, de 7 às 2, se fosse das 7 às 2, teria crase, porque tem artigo nas duas. Como a primeira não tem artigo, a segunda não tem. Então não pode haver crase. Está correto. Ele quer errada, né? Então não é a A. Ele encostou a face no espelho. Ele encostou a face, o rosto, a face do espelho, ao lado do espelho. Crase obrigatória. A outra. Vamos a Santa Catarina dos nossos antepassados. Aí você vai dizer, peraí, eu ouvi uma regra que tem o negócio de vindê e vindar. Quando é vindê, é sem crase. Quando é vindar, é com crase. Eu não gosto dessa regra, porque eu não vindar porra nenhuma. Eu não sou bicha, vindar. Esse negócio de vindar é vindar nada. Bem, eu não gosto da regra. Ela falha. Se eu dissesse, por exemplo, visitei a Bahia, vim da Bahia ou vim de Bahia? Vim da Bahia. Então teria crase. Nessa frase não tem. Por que não tem? Porque se tirar Bahia e botar uma palavra masculina, não vai dar ao. Repare, visitei a Bahia. Eu vim da Bahia, certo? Mas eu visitei o Japão ou visitei ao Japão? Visitei o Japão. Às vezes eu fiquei em dúvida, eu não sei se eu visitei o Japão ou ao Japão. Passo para passiva. O Japão foi visitado. Se passou para passiva, não cabe ao. Então não teria crase em visitei a Bahia. Mas e se eu dissesse assim? Visitei a, visitei a Santa Curitina. Fui a a Curitiba. Curitiba é feminino, é. Passa para o masculino. Fui ao Japão, cabe. Vamos fazer uma frase com o Paraná?
fui ao Paraná, né? Fui a Curitiba. Eu poderia falar, Curitiba fica no sul? Não, eu digo Curitiba fica no sul. Não pode existir artigo. Porém, não foi inventar regra nova, não. Se eu botasse um determinante, passava a aceitar o artigo. A Curitiba do senador Moro, ela é de direita. Aceitou o artigo. Agora teria crase. Então você tem que construir a frase para saber se aceita o artigo, a frase toda. Aqui. A Santa Catarina dos nossos antepassados, ela é histórica. Cabe artigo, cabe crase. A C está certa. Vamos para D. Gostamos de bife a cavalo. Não pode ter crase porque cavalo é masculino. Vamos para a letra E. A mãe do aluno, a qual encontramos. Olha, nós encontramos a mãe do aluno. Eu encontrei o pai do aluno. Não cabe ao. Se não cabe ao, não tem crase no a qual. Ok? Bota no masculino. Este é o aluno, o qual encontramos. Não é ao qual encontramos. Ah, mas eu estou em dúvida, não sei se é o ou é ao. Participativa. O aluno foi encontrado. Não aceita ao. A errada, então. Qual a errada? É a letra E. Não tem crase. Ele botou. Acho que agora eu vou fazer um intervalozinho para a gente fazer um bloco de mais exercícios. Então, vamos para a questão número 3 de crase, né? Bem-vindos a Copacabana. Está grafado sem crase. Ele diz que essa frase está correta. Aí ele diz que outra forma correta poderemos ter. Bem-vindo a Copacabana, dos coxinha e das coxinhas e das coxinhas. Coxinha era uma gíria na época do mandato do Lula, segundo mandato, em que coxinha e mortadela. Coxinha eram os ricos, o pessoal da direita, e mortadela era o pobre. Aí, repara, a Copacabana não tem crase sozinha, porque eu diria o seguinte, Copacabana é um bairro da Zona Sul. Eu não digo a Copacabana é um bairro da Zona Sul. Porém, se eu botar um determinante, a coxinha, a Copacabana dos heróis de 22, acho que foi 22, aquela revolta de tenente que morreu na praia. Saíram de um forte, morreu tudo na praia. Siqueira Campos é um deles. A Copacabana de Vinícius de Moraes, essa aceita artigo. A Copacabana de Tubujumbi, a Copacabana dos poetas e dos mendigos, com determinante ela passa a aceitar artigo. E aceitando artigo, aceita a crase. Então a frase primeira, a Copacabana dos coxinhas, tem crase. Bem-vindos a Copacabana, a princesinha do mar. Essa não, porque a princesinha do mar é um aposto. Então, não deveria ter crase. Como ele quer uma forma correta, até agora o gabarito é a letra A. Na letra B, bem-vindo a Copacabana, já falamos 10 vezes que sozinha ela não tem crase. Sejam bem-vindos a Copacabana de Vinícius e de Tom Jobim. Essa deveria ter crase, ele não botou, também está errada. Bem-vindos todos à praia. A praia tem crase. Praia feminino, ao banheiro, a praia de Copacabana é cheia, tem crase. Então a única correta é a letra A, as demais estão erradas. Vamos para 4. Coelho Neto escrevia a Machado de Assis. Aí, sem crase, a gente não sabia se ele escrevia a moda de Machado de Assis ou se ele escrevia para Machado de Assis. Se ele vai escrever para Machado de Assis, não tem crase, porque Machado de Assis é masculino.
Mas, se fosse a moda de Machado de Assis, teria crase. Aí você vai dizer, mas peraí, então Machado virou feminino? Machado agora é transgênero? É homossexual? É travesti? Não. Calma. Calma que a gente vai explicar. Eu não estou inventando outra regra. Eu estou analisando a frase. Crase com palavra oculta. 1. Pode ser a palavra hora. Cheguei às 12. Às 12 horas. 2. Podia ser a palavra a moda de. Angu, a baiana. A moda de baianos. Podia ser palavra já escrita. Palavra já escrita. Exemplo, eu darei o prêmio à melhor aluna e não a que estão protegendo. E não a aluna que estão protegendo. Aqui a palavra aluna já estava escrita, tá vendo? Então, algumas circunstâncias em que a crase é colocada não na palavra que está escrita, mas na palavra oculta. Aí aplica as 3 regras. A aluna ao aluno. Aqui, angu à baiana, angu ao jeito baiano. Aqui, às 12 horas, ao entardecer. Então, tudo é possível. Isso aí não é nova regra, é a aplicação das condições para a crase. Todas essas regras estão na página, essas excepcionalidades estão na página, a partir da página 402. Está vendo? A partir da página 402, todas elas são possíveis. Está vendo? Bem, todas. Bem, no caso, essa daí é a regra número de palavra anterior, é a regra na apostila, a página, a regra é, a, é a regra número 3, letra C. Pronto. Vamos para... Ih, caracas, cadê o... Estou mais enrolado do que carretel. Pronto. Não vou saber mais nada. Vou para 4, né? Então, escrevia a Machado de Assis. Se fosse para Machado de Assis, uma carta, não teria crase. Se fosse a moda de Machado, teria crase. Então, esta crase se chama crase semântica. Ela altera o significado da oração. O uso da crase está errado. Não. O uso indicativo é obrigatório. Não, poderia não ter e seria outro sentido. A crase é uma marca semântica. Sim, gabarito C de cavalo. 5. Em que item, tanto a colocação como a omissão está correta? Ele quer uma crase correta. Benedita, aí ela é do PT. Ela lutava pelas minorias das favelas e com esse voto ela se elegeu, foi senadora. Benedita candidatou-se a senadora.
que foi que eu disse para vocês? A palavra tem que ser feminina, cabeal, e a troca, ela tem que aceitar o artigo. O senador é feminino, aceitaria o artigo, a senadora foi eleita, mas o problema é o seguinte. Quando eu disse para trocar pelo ao, eu disse para vocês, eu não sei se vocês lembram, mas eu disse, a troca tem que ser por uma palavra correspondente. Se for menina, menino. Se for garoto, garota. E assim por diante. Qual o masculino de senadora? Senador. Vamos botar no masculino agora. Benedito candidatou-se ao senador? Não. A senador. Então não cabe ao, não tem crase. Então A está errada. B. Todos voltaram à calma, todos voltaram ao diálogo. Deveria ter crase, ele não botou. Errou. Agora a palavra terra. A palavra terra é assim. Não é regra nova, é análise da palavra. A palavra terra é assim. Se a palavra terra for o contrário de desembarcar, não tem crase. Por que não tem crase? Porque não aceita artigo. Por que não aceita artigo? Eu digo, eu estava em terra, eu não digo eu estava na terra. O Marujo diz, eu estou em terra. Então, se não aceita o artigo, não aceita a crase. Aqui é esse caso. Terra significa desembarcar. Não tem crase. Visitei a terra dos meus pais. Visitei o barraco dos meus pais. Não cabe ao. Não tem crase. O réu tinha direito a uma pena menor. Peraí. Peraí. O réu tinha direito a pena menor. Não tem uma, não. Estou errado. O réu tinha direito a pena menor. Se fosse a uma pena menor, não haveria artigo. Porque eu não posso botar o ao junto do uma. O réu tinha direito ao um castigo menor. Não. Então não teria crase. Mas como não tem crase, está correto. Como não tem a palavra uma, está correto. Ele tinha direito a pena menor do que a que ele mereceu, do que a que ele teve. Então o gabarito da correta é a letra E. Em que item a crase não é facultativa? Logo, ela não pode ser semântica, não pode ser proibida, nem pode ser obrigatória. Não, desculpa. Ela não é facultativa, então ou ela é semântica, ou ela é obrigatória, ou ela é proibida. Eu compareci às suas aulas. Ora, a crase aí é obrigatória. Aí você vai dizer, mas professor, eu aprendi com outro professor que diante de pronome possessivo feminino, a crase é obrigatória ou facultativa. Errou. Está errado. No plural, ela é obrigatória, porque o artigo já está presente. O artigo é o as. Se fosse a sua casa, poderia não ter artigo. Mas as suas, o artigo já foi escrito. Então, no plural, a crase é obrigatória. Então, ela não é facultativa. Ela é obrigatória. Então, o gabarito é a letra A. Você vê a minha festa, facultativo. O professor referia-se a Sandra. Olha, problema do nome próprio feminino. Feminino, aceitar A Sandra é minha maior amiga. Mas depois dizer Sandra é a minha maior amiga, sem artigo. Então, tanto faz eu escrever com artigo como sem artigo. Logo, a crase é facultativa. Fui até a esquina, fui até o bar. A crase é facultativa. Ou até ao bar, tanto faz. Então, onde é que ela não é facultativa? Na letra A.